O jogo faz um bom trabalho ao implementar essas habilidades para fazer você se sentir um fodão, especialmente na segunda metade do jogo, quando você derruba os inimigos para a esquerda e para a direita. Cada habilidade pode ser aumentada desde o início, uma vez que você tenha adquirido pontos suficientes, e muitas delas podem ser rápida e facilmente maximizadas desde o início, se você for diligente o suficiente. O sistema de atualização também é incrivelmente simples, embora um pouco rudimentar. Os jogadores também podem melhorar seus sabres de luz com várias atualizações de jogabilidade, todas focadas em uma habilidade específica, e podem mudar a cor do sabre de luz pegando cristais. Minha parte favorita da personalização são as várias roupas que você desbloqueia à medida que avança na história. Cada um deles é incrivelmente legal e dinâmico à sua maneira. Infelizmente, a porta do Switch não inclui as roupas de DLC, mas as disponíveis no jogo base ainda são ótimas. Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante, a LucasArts sonhava com a próxima grande trilogia de Star Wars. Em vez de um trio de filmes, seria um trio de jogos seguindo o aprendiz secreto de Darth Vader. Apesar de um começo promissor, mas falho, toda a trilogia nunca foi lançada, e acabou sendo abandonada durante a aquisição da Disney. Até hoje, porém, um forte contingente de fãs clama pela entrada final da franquia e remasterizações dos dois títulos originais. A Aspyr Media assumiu o manto com prazer, remasterizando a versão Nintendo Wii de Star Wars, The Force Unleashed para Nintendo Switch. Uma versão significativamente diferente de suas contrapartes HD. A versão Wii desenvolvida pela Chrome Studios teve um impacto nos departamentos de visual e tecnologia, mas suavizou esses problemas com conteúdo de história adicional e um modo multiplayer exclusivo. Então, todos esses anos depois, Star Wars The Force Unleashed no Switch é um retorno digno de um favorito dos fãs, ou a Disney estava certa em enterrar essa franquia? Star Wars The Force Unleashed acontece pouco antes dos eventos de Star Wars, A New Hope. Depois de uma breve brincadeira como Darth Vader, você assume o controle de Galen Marek, também conhecido como Starkiller, também conhecido como aprendiz secreto de Vader, e é enviado para a galáxia para caçar os Jedi restantes, tornar-se mais poderoso, e ajudar Vader a derrubar o Imperador Palpatine. Em 2008, The Force Unleashed enredo ressoou com fãs e críticos, conseguindo evocar emoção como a história torceu, e virou seu curto tempo de execução. Personagens simpáticos como Proxy e Hon Kota, e como ele uniu as trilogias prequel e original foram os principais destaques. A versão Wii, e agora a versão Switch, em particular, incluiu um punhado de missões para o Templo Jedi e Cloud City que detalham ainda mais a campanha e o personagem de Galen de maneiras que as versões HD não o fizeram. Essas missões extras fizeram a versão Wii se destacar contra seus irmãos tecnologicamente mais impressionantes. A história do jogo se passa entre os episódios 3º e 4º. Segue um jovem que Darth Vader assume como aprendiz um dia depois de eliminar vários soldados Jedi, incluindo seu pai. O jogo segue a jornada do aprendiz seguindo os comandos de Darth Vader para eliminar vários mestres Jedi, muitos dos quais estão escondidos após a Ordem 66. Enquanto o jogo começa lento e simples, ele progride rapidamente, e fica interessante à medida que mais personagens são destacados e as apostas aumentam. O elenco de voz, especialmente Sam Witwer como aprendiz, Starkiller, também apresentou excelentes atuações retratando os muitos personagens interessantes. A jogabilidade, no entanto, é o aspecto mais divertido do jogo. Em contraste com a história, esse elemento começa forte ao colocar os jogadores no lugar de um personagem já poderoso. Os jogadores passarão de nível para nível, eliminando Stormtroopers, droids e outros tipos de inimigos com seus sabres de luz enquanto simultaneamente usam a miríade de habilidades poderosas disponíveis para eles. Quando Star Wars The Force Unleashed foi lançado em 2008, foi um grande jogador em um esforço para manter Star Wars com novas histórias após a conclusão da trilogia prequel em 2005. Force Unleashed serviria como um elo entre a prequela e as trilogias originais. Foi um grande impulso da mídia e, como tal, foi lançado em todas as principais plataformas da época, incluindo Xbox 360, PlayStation 3, Wii, PlayStation 2, Nintendo DS, PSP e OS e N-Gage. Se você jogou The Force Unleashed nos últimos anos, provavelmente jogou a versão desenvolvida originalmente para o Xbox 360 e PS3. Se você entrar no Steam e comprar o jogo hoje, essa é a versão que você receberá. No entanto,
Dada a grande disparidade de poder entre as várias plataformas de lançamento, esta versão estava longe de ser a única, e cada versão é substancialmente diferente. Esta versão Switch de The Force Unleashed representa o primeiro esforço oficial para preservar a versão desenvolvida para Wii, PS2 e PSP. Mas como isso era geralmente visto como uma versão menor em 2008, como ele se mantém hoje? Star Wars The Force Unleashed é um jogo de ação linear que mantém os jogadores avançando em busca da história. Você viajará para locais familiares de Star Wars, como a Estrela da Morte, Kashyyyk, o Templo Jedi e Bespin para perseguir seus objetivos, atravessar corredores e grandes áreas abertas e, finalmente, enfrentar o chefe do nível. Os níveis são bastante rápidos e mantêm o ímpeto da história na vanguarda. Os mundos de The Force Unleashed se sentem bem detalhados, apesar de sua origem SE. As áreas compactas são agradavelmente detalhadas com uma quantidade surpreendente de materiais destrutíveis. Níveis maiores carecem dos detalhes visuais dos níveis menores, mas apresentam objetos interativos suficientes que permitem que você se sinta um Jedi. Silo dominado. A desvantagem é que muitos dos ambientes ficam repetitivos, especialmente a bordo das naves imperiais e da Estrela da Morte. A graça salvadora do Wii, e agora da versão Switch, é o quão bem ele replica a fantasia de poder das versões HD. Apesar de não ter a tecnologia que impulsionou a impressionante física e destruição nos consoles HD, o jogo remasterizado consegue empurrar muitos pixels e efeitos especiais a qualquer momento. Os ambientes esparsos realmente fazem um favor a esta versão de The Force Unleashed, tornando mais fácil mirar em objetos e inimigos específicos. É fácil sentir-se poderoso nas horas de abertura, embora as coisas diminuam à medida que o jogo avança. The Force Unleashed se desenrola em uma série de níveis lineares e hack and slash em uma variedade de planetas. Você só visita a maioria dos locais uma vez, tornando o jogo extremamente diversificado visualmente. A única exceção significativa são as repetidas visitas ao Templo Jedi, onde Starkiller enfrenta antigos senhores Sith. Esses níveis foram apresentados como DLC na versão Xbox 360 e PS3, mas como as plataformas direcionadas para esta versão não suportavam DLC, eles optaram por vender o jogo inteiro de uma só vez. Muito parecido com seus irmãos HD, The Force Unleashed começa forte, fazendo você se sentir poderoso, mas lentamente começa a diminuir isso com a introdução de inimigos capazes de bloquear seus ataques de sabre de luz e ignorar a força. Embora esta versão não tenha os atiradores excessivamente irritantes e agressivos, ela vem com seus próprios problemas de inimigos, incluindo inimigos corpo a corpo que parecem não ter registros de acerto adequado, e inimigos excessivamente grandes com ataques que frequentemente derrubam Galen e, raramente permitem que ele se levante. Star Wars. A força desencadear dano Switch geralmente parece não polido à medida que o jogo avança, com o combate ficando mais desajeitado, com spam, e quebrado à medida que você avança. Espere que a inteligência artificial quebre constantemente à medida que ficam presas em objetos ou simplesmente esquecem que você está lá. Estes foram todos os problemas no Wii, e é decepcionante que a Aspyr não os limpou para a remasterização. The Force Unleashed é uma experiência muito falha, embora ainda agradável, de uma época em que Star Wars estava tentando encontrar sua próxima identidade. Ele conta uma história interessante, mesmo que seu efeito final no arco da história percebida de Anakin signifique que é melhor deixá-lo fora do cânone moderno. Embora sua jogabilidade seja linear e repetitiva, não posso discutir com a satisfação de derrubar uma seção do ambiente e usá-la para eliminar um grupo inteiro de Stormtroopers de uma só vez. De forma alguma tece sua história no universo maior com a experiência de algo como Shadows of the Empire, mas quase certamente serviu como uma porta de entrada para coisas melhores como Jedi Fallen Order. Quanto a esta versão em particular, Chrome Studios e Aspyr merecem imensos elogios por seus esforços para preservar esta versão muitas vezes esquecida. Fora os níveis de bônus ausentes da versão PSP, esta é a versão definitiva deste lançamento. Isso não é de forma alguma uma obra-prima, mas é uma excelente versão de um jogo bastante bom. Star Wars. The Force Unleashed já parecia difícil para o seu tempo em 2008, e o tempo não fez com que parecesse melhor. Embora o Aspyr tenha feito um excelente trabalho aumentando a resolução para suavizar o visual, ele não pode esconder as capacidades visuais limitadas do Wii. Como dito anteriormente, isso tem um efeito adverso e amortece o impacto da história. Os efeitos de partículas e destruição são bons,
mas a taxa de quadros cai visivelmente sempre que uma explosão ocorre. O áudio também está